Galera, a segunda edição do Café com Direitos Humanos foi muito boa. Eu conversei com Ana Carolina Pessoa de Aquino Andrade, a famosa Aninha. Desculpa a intimidade, que ela é minha colega de sala no programa de pós-graduação em Direitos Humanos da UFPE. Ao mesmo tempo, ela é teóloga, pastora, estudiosa de gênero. Aí só dessas qualificadoras aí já dá pra ver que a entrevista foge do senso comum, né? Que geralmente são coisas que a gente separa. Ela também milita a questão do veganismo e ela ensinou uma relação bem massa pra gente entre veganismo e feminismo. Curtam aí o vídeo. Um beijo pra vocês. Bom café. Boa recuperação da falta de carnaval. Eu tô hoje com Ana. Posso te chamar de Aninha, né? Ana é minha Claro. colega do mestrado em Direitos Humanos. E Ana Carolina Pessoa de Aquino Andrade. E aí, Aninha tem graduação em Direito pela Universidade Federal de Pernambuco e graduação em Teologia pelo Seminário Teológico Batista do Norte do Brasil, com também pós-graduação em Direito Público, Direito Notarial e Registral e em Ciência Política. Ela é mestranda em Direitos Humanos na Universidade Federal de Pernambuco, junto comigo na minha turma. Doutoranda também em Ciências Jurídicas e Sociais na UMSA Argentina, registradora civil aqui de Pernambuco, e aí tem experiência na área de direito, com ênfase em direito administrativo, notarial, registral, e na área e aí de teologia também. Aninha, você se formou na UFPE, você é daqui de Pernambuco mesmo? Só dá um Sim, sou salve daqui para de a professora Pernambuco. Virginia Leal da gente que está aí na live. Beijão, professora. Ah, A senhora é muito, muito gente boa. Acompanho todas as suas fotos. ah. Então, Sim, sim, Aninha, sou toda aqui em Pernambuco. pernambucana. Sou pernambucana, sim. Sou nascida em Recife. Sou formada em Direito pela Universidade Federal. Me formei na turma de 2006.2. Formatura, na verdade, foi em 2007. E alguns anos depois eu cursei Teologia no Seminário Teológico Batista do Norte do Brasil. E convalidei pela Faculdade Diocesana de Mossoró, que é uma instituição católica, né? Foi Uhum. convalidado por lá, né? E é isso, tenho algumas pós-graduações e estou estudando mestrado com você em Direitos Humanos agora, no momento, e Uhum. finalizando o doutorado lá na Argentina, né? Porque termino agora em julho as disciplinas e depois fico para apresentar, então, a tese. Aninha, uma coisa chama minha atenção nesse teu currículo é que é uma formação bem eclética, né? Direito, teologia e agora no mestrado em Direitos Humanos tu estuda gênero, né? Estudo. Como tu sempre tivesse esse interesse bem abrangente assim? Como foi tua formação assim é, de carreira acadêmica assim? Como é teus interesses? Não, eu sempre gostei da área de humanas, né? Da área de ciências humanas e sociais. E sempre acreditei que é uma área muito abrangente, mas que deve estar sempre em diálogo, né? Eu acho impossível você estar no curso de direito e não dialogar com outras áreas. Eu acho que o direito precisa do conhecimento das outras áreas, precisa do conhecimento da ciência política, precisa do conhecimento da sociologia, precisa do conhecimento da antropologia, né? Então, esse diálogo sempre me interessou. Uma coisa interessante, aqui em Recife a faculdade de Direito ela é separada do campus, né? É talvez a única faculdade que seja fora do campus da universidade. Isso é uma coisa que não é tão legal, né? Do ponto de vista da integração até geográfica mesmo entre os alunos. No começo, a gente cursa 2 períodos, né? No Cefis, né? Pelo menos era assim, né? Eu não sei se atualmente ainda se mantém. Mas eu cursei 2 períodos lá no Cefis, e que são as disciplinas básicas, né? Introdução à filosofia, introdução à sociologia. Acho que estou perdendo alguma disciplina aí, depois esquecendo de alguma. Mas eu creio que eram 3 disciplinas que a gente cursava. Então eram, creio que 3 dias lá no campus da UFPE e 2 na FDR. Era assim na minha época, né?
Não sei se mudou alguma coisa. Eu acho que continua assim. O teu doutorado lá na Argentina, qual é o tema lá, né? Lá é um doutorado em ciências jurídicas e sociais, né? E lá eu vou estudar gênero novamente, só que mas com uma relação com a questão da migração, né? Dos refugiados, e aí como é que isso realmente afeta as mulheres, né? Como é que as migrações e as mulheres que Hum, precisam sair, né, dos seus países de origem, né? Como que isso afeta, né? No tocante ao gênero, né? No que diz respeito ao gênero. Então, na verdade, eu ainda estou desenvolvendo a ideia, mas é nesse caminho. É nesse caminho que eu vou caminhar, sabe? E o teu mestrado aqui é em gênero e representatividade, é isso mesmo? Aqui eu vou continuar analisando a questão de gênero, só que a minha ideia, a nossa ideia, né, com a minha orientadora, é que a gente faça uma análise do ideário, do ideário conservador, machista, especificamente em duas eleições que aconteceram agora, recentemente, municipais, que foi a nossa do Recife, né, como é que isso afetou tanto a campanha como o resultado eleitoral, e a de Porto Alegre, né, duas Hum, mulheres que disputaram as prefeituras e que sofreram ataques, né, bem específicos no campo do conservadorismo e da misoginia, né? sim. Inclusive foram duas candidatas que estão lá no ranking das mais atacadas no Twitter, salvo engano. Hum. Então é nesse sentido que a gente vai trabalhar aqui no mestrado de Direitos Humanos. Pô, interessante. E a Bacana. galera que não é muito familiarizada com esse tema? Tem gente que diz que não existe isso de gênero, tem gente que fala em ideologia de gênero, gente que fala que ideologia de gênero não existe. O- Como é que você definiria assim gênero para você e ideologia de gênero, se é que você entende que isso existe ou não existe? O gênero é uma categoria social, né? Como você sabe, você estuda Judith Butler, né? Ela costuma dizer que toda a nossa estrutura precisa ser questionada a partir do recorte de gênero, para começar. Uhum. Não é? A partir do momento em que nós nascemos, né, homens ou mulheres definidos assim, né, como gênero, né, nós já sofremos diversos tipos de separações. Uhum. Recebemos uma série de papéis sociais a partir desse recorte. Então, ela diz que é impossível questionar a estrutura da sociedade sem que a gente faça o questionamento sobre a construção de gênero. E, na verdade, a palavra ideologia de gênero é justamente a tentativa de invalidar o debate. Sim. É uma tentativa de invalidar o debate. Inclusive, o histórico da expressão, me parece, se eu não estou enganada, me parece que foi cunhada por um teórico, acho que de origem católica, Uhum. e depois foi bem apropriado, o termo foi bem apropriado por nossas igrejas, né? Eu falo igrejas no sentido institucional, não é? Por muitos líderes e pessoas que influenciam os fiéis, né? Justamente para invalidar o debate. E normalmente o debate de gênero envolve diversos debates, né? E quando as pessoas tomam o termo ideologia de gênero, é justamente para invalidar todos os tipos de debate, seja o debate sobre as diferenças entre homens e mulheres, sejam os debates relativos à identidade de gênero, que é outra questão, né, dentro do tema gênero, né, que aí diz respeito às transições, né, às identificações pessoais dos sujeitos, né, em determinado gênero, né, e busca realmente estabelecer essa separação pobre e binária, né, binária, como se só existissem dois gêneros, o masculino e o feminino, né, que na verdade é onde nossa sociedade está totalmente ancorada. Por exemplo, na nossa certidão de nascimento, a gente tem o campo lá, sexo, né? Masculino e feminino. E depois você permitiu que isso fosse alterado de acordo com o gênero com o qual você se identificasse.
Mas ali Uhum. a gente não está tratando de gênero, a gente está tratando de sexo. Então, a própria lei não se apropriou bem desses termos ainda. Uhum. Inclusive, existem, em alguns países, né, existem situações em que você não se identifica com nenhum dos dois gêneros. Né? Já existem situações assim. Já existe, inclusive, permissão de que não saia nenhum tipo de informação relativa a isso, né, que você possa depois fazer essa escolha mais à frente. Né, que Uhum. isso não saia na certidão da criança. Mas, enfim, são processos evolutivos, né, da sociedade, são É debates verdade. profundos, né, que A levam pandemia tempo. afetou muito tua pesquisa? Não tanto, não tanto. Agora que eu consegui estreitar, definir meu tema, eu acredito que vou conseguir realizar com os dados que eu tenho já disponíveis, né, que eu consigo, né, dados de pesquisas e tal. E a parte qualitativa eu creio que vai dar para fazer online, que eu vou conseguir fazer Sim, online, tá? Entendeu? Então, assim, muito bem. entrevistas tal, eu acredito que isso vai conseguir ser viabilizado. É Entendeu? interessante, isso que você falou de ideologia de gênero, ela aparece numa encíclica papal, do Papa que foi antes do Papa atual, é o Papa Ratzinger, né? Que é o cardeal, né? Ele foi do órgão que antigamente na Idade Média era o responsável pela Inquisição, né? Mas Sim, na época que ele era Papa, ele lançou essa encíclica que falava em ideologia de gênero, e isso aí acabou circulando entre os ideólogos da extrema-direita e acabou ganhando um corpo muito grande. Demorou um pouco para pegar, mas eu pegou. vejo, eu acho que você descreveu bem, de uma É, forma bem interessante como ela funciona. É uma espécie de, se a gente fosse usar um termo atual, uma espécie de cancelamento, né? Então você está discutindo coisas relevantes ali, de gênero, as pessoas parece que, na minha perspectiva, não sei se você vê feito eu, Aninha, as pessoas elas estavam aos poucos entendendo essa dinâmica da sociedade. Claro que sempre tem resistência, né? Mas aí, a partir desse debate de ideologia de gênero, parece que a gente deu uns passos para trás, até do que o senso comum começava a aceitar. E aí parece sim. que todo mundo tem que ser dentro daquele quadrado, né? Eu acho que a gente vive um momento de retrocesso. Pelo menos alguns passos para trás a gente deu. A gente não voltou tudo que a gente tinha avançado, mas parece que a gente está num momento de retrocesso. Não sei se você vê assim, feito eu. A gente está enfrentando aí uma pauta de costumes, na verdade, né? Que, a meu ver, assim, é uma pauta que envolve poder, né? É um projeto de poder, né? Acho que Foucault Sim. fala bem, né? Do controle dos corpos, né? Sim. E o controle dos corpos começa com o controle das mentes, né? Então, não há como você controlar o corpo sem controlar a mente, sem manipular. E realmente essa pauta foi bem incorporada, especialmente e infelizmente por nossos representantes do chamado meio evangélico. Né? Aí eu vou ter que generalizar porque eu sei que existem exceções. Uhum. Eu sou uma exceção porque eu sou pastora consagrada da Igreja Batista. Conheço igrejas, conheço pastores e pastoras também, que não é uma coisa muito comum, né? Porque existe uma verdadeira cruzada contra mulheres serem consagradas ao ministério pastoral, né? Uhum. Porque a ideia é que as mulheres não ocupem esse lugar de fala. Então, assim, a gente teve realmente essa apropriação dessa pauta conservadora de costumes pelas nossas igrejas evangélicas e especialmente no que diz respeito às políticas sexuais, né? Mas não deixa de ser, né? As políticas sexuais. E isso resultou em diversos tipos de situações que a gente está vivenciando hoje, Uhum. politicamente, socialmente. Mas é isso, eu creio que a ideologia de gênero foi um termo que surgiu inicialmente num texto de um teórico argentino. Eu Uhum. não me recordo do nome dele agora. E depois foi se difundindo.
foi se Sim. difundindo de fato. E aí quem estuda realmente, quem estuda gênero a fundo, sabe que não existe ideologia nenhuma. Uhum. Existe o gênero, que é um recorte social, é uma categoria social, não é, que norteia a nossa vida desde o nascimento, e existem os debates relativos a esse assunto, mas ideologia, Como todo assunto social, como existe todo assunto, debate em torno daquele e assunto. debates, exatamente. E existe também as ações políticas em torno das dificuldades e dos problemas sociais que surgem quando a gente estuda gênero, né? Então a gente estuda gênero e vê que as mulheres ganham menos do que os homens, então claro que vai existir uma luta política para que esse problema seja resolvido, né? Com base nos estudos de gênero, mas isso não quer dizer Exato, que é uma ideologia que, vamos dizer, está falsificando a realidade na medida em que estuda o gênero. Não é exatamente isso, né? Eles, exatamente. eu acho que eles conseguem conquistar muitos adeptos, porque, e eu acho que isso é uma coisa do olavismo também, eles falam muita mentira e um pouquinho de verdade dentro, e aí as pessoas, pô, isso aí faz sentido. Isso aí não, pô, realmente as pessoas estão lutando para mudar a sociedade e tem feminismo, então isso é uma ideologia. Então, na realidade, alguma coisa, realmente a gente está lutando, a gente quer mudar a sociedade, porque a gente acha que não está bom, né? Só que isso não quer Exatamente. dizer que a gente está enganando ninguém. A gente está fazendo, a gente está estudando e está vendo em que pode melhorar, e a partir é, dessas dificuldades que a gente encontra, a gente vai, e naturalmente as pessoas que estudam gênero muitas vezes têm aquela vivência, né? Então, são muitas mulheres feministas que estudam gênero, então, claro, as feministas elas também estão na luta política, o pessoal LGBTQI+, também participa desses estudos e também tem discussões políticas, então são campos que se cruzam, né? Mas isso não é uma falsificação da realidade como a direita muitas vezes quer fazer parecer, né? Exato. Eu acho que é mais ou menos por aí. Ô Aninha, e aí, mudando um pouco de assunto, a tua família era muito religiosa, como é que essa questão religiosa na tua vida, se não for uma coisa muito pessoal de perguntar, fala um pouco desse teu lado pra gente? Porque tu Não, tem... a minha família sempre foi católica, né? Sim. Na verdade, quem começou a iniciar frequência na igreja batista foi a minha mãe. E aí a minha mãe levou a minha tia e depois levou a minha irmã. Então, assim, eu tenho uma família católica, uma parte Uhum. praticante, uma parte não praticante. Eu não sei se existe isso, ou você pratica ou não pratica. É, e, é, e existe a nossa pequena representação batista ali. Uhum. Mas eu fui levada, eu não sou evangélica ou batista de origem, digamos, de berço, como se diz, não. Sim, sim, sim. Então tem uma formação católica, né? Você estudou em escola católica, não? Estudei em escolas, praticamente minha infância toda foram escolas católicas. E aí tu se identificasse muito com a religião batista. Tu foi com quantos anos que tu Não, fizesse eu esse já fui, conhecimento? ei, meu Deus, eu acho que 2000 e, deixa eu pensar, viu? Não faz muito tempo não, deve ter 10 anos, 12 anos que eu Hum. tô, que eu tô como Então você já era batista. praticamente toda formada na cultura católica quando Na você cultura, é, ingressou é, na na Igreja cultura. Batista, né? É muito diferente Exato. a visão de mundo deles, assim, a própria religião. O que é que te Veja, encantou na Igreja Batista? eu não me identificava no catolicismo. De início eu nunca me identifiquei, né? Eu ia, como toda criança vai, né? Levada, né? Uhum. Pela mãe, minha mãe frequentava na época, ou pelos meus avós, né? Mas realmente não fazia sentido para mim.
Aí houve uma época que eu deixei realmente de frequentar. E foi aquela época que a gente às vezes começa a questionar tudo, né? E Hum, aí depois que eu comecei a questionar tudo, eu fui conhecer a Igreja Batista. E aí eu me identifiquei com a mensagem do Evangelho. Mas, assim, logo depois que eu fui cursar teologia, eu também passei a questionar a forma como o Evangelho é pregado, sim, especialmente pelas igrejas mais tradicionais. E aí eu descobri que realmente a leitura do Evangelho é muito bonita, né? É muito linda. É muito, muito diferente do que as pessoas superficialmente pregam, né? E que acaba sim, se tornando uma pauta moralista. Então você tende a imaginar ou tende a pensar que a Bíblia é um livro de costumes, um livro de regras morais, e não é nada disso. Não é nada disso. Eu ousaria dizer até que quase nada na Bíblia é literal. sim. Então você vai precisar ler com lentes que destrinchem o momento histórico, que destrinchem as traduções, com lentes que busquem investigar quem escreveu, como escreveu, e assim, dificilmente, diferentemente do que se diz por aí, né? Praticamente nada na Bíblia foi escrito por transe, né? Os profetas, os escritores bíblicos não receberam aquelas mensagens por transe, escreveram a partir de sua observação, a partir das suas limitações, limitações históricas, limitações culturais. Então a gente precisa ler isso e entender o que está por trás ali daquela mensagem. Sempre existe uma mensagem, mas a mensagem é sempre principiológica, nunca é um guia moral, nunca é um guia de costumes. Você nunca vai encontrar a Bíblia dizendo para você o que você vai tomar de café, o que é que eu vou tomar no café da manhã, o que é que eu vou almoçar, o que é que eu vou jantar. Não, não é sobre isso. Até muitas vezes ali a gente tem um livro Levítico, por exemplo, que existia uma série de prescrições, né? Não coma isso, não coma aquilo, e coma isso, e coma aquilo. Existia um sentido ali por trás daquelas prescrições naquele momento, naquela época, né? Então, então é isso. Hein? E aí eu fui e cursar teologia e descobri realmente a beleza do evangelho. Então o evangelho faz sentido para mim por todos os princípios, né? Por todos os princípios que estão contidos ali. A mensagem, principalmente a mensagem de Jesus Cristo, né? Que ressignificou Uhum. muitas coisas, né? Inclusive Jesus Cristo tinha uma mensagem de amor à diversidade, né? Bem diferente do que a mensagem de segregação e de ódio que a gente vê muitas vezes aí sendo pregada. É Sendo isso. pregada em nome dele, vamos dizer assim, né? Isso, em nome dele, exatamente. Porque a maior novidade de Jesus Cristo, eu acho que talvez seja isso, né? Seja essa perspectiva de amar o outro, né? Amar até o diferente, né? Sim, de E amar o diferente, exato. é aquelas e Jesus ele também gostava de ensinar contando histórias, né? Isso aí é bem interessante, né? Tem várias passagens em que ele tá contando histórias e aí você a lição que você vai tirar dali, ela vai se renovando também, né, ao longo do tempo, ao longo da história, né? Então, tem essa particularidade muito metafórica do livro sagrado também, né? Sim, Isso é sempre interessante. provocativo, né? Jesus sempre foi provocativo, né? Sempre foi um revolucionário, na verdade. Né? Ô, Aninha, e aí, eu queria. Uma coisa que me interessa também é que eu acompanho tuas postagens no Instagram e tal, e vejo que você posta muita coisa de veganismo, né? Você é vegana, você é completamente vegana, desde quando você se aproximou dessa. Não sei se chama de filosofia de vida, não sei como é que você qualificaria o veganismo, É estilo de vida, né? o estilo de Pessoal, vida, o né? veganismo é um estilo de vida, na verdade, é diferente da dieta, né, vegetariana. Eu comecei a dieta vegetariana acho que faz uns 2 anos, ou mais um pouco.
E aí eu fiz isso de forma bem rápida, digamos assim, eu parei de comer, eu já não comia carne vermelha, já não me agradava, e eu parei de comer a carne branca, né, aves, parei de comer aves e parei de comer peixe, assim, de uma hora para outra foi instantâneo, né, isso aí foi uma modificação instantânea. E aí eu fui deixando de tomar leite também, isso aí eu consegui tirar, eu tomava, né, muito leite antes, e depois eu fui deixando o queijo. Então hoje praticamente assim, depois aí você vai trocando, né? Você começa a trocar seus itens de higiene, né? Escova de dente, pasta, e aí eu fui fazendo as modificações de acordo com aquilo que eu podia, né? E que eu encontrava também disponível, né? Porque veganismo também é você fazer o que você pode dentro daquilo que está disponível para você. As pessoas falam, mas por que toma vacina? Por que abastece o carro com gasolina? Bom, eu não tenho carros elétricos disponíveis assim para venda, acessivelmente, né? Financeiramente acessível, para trocar por um carro elétrico. Eu não, as vacinas, infelizmente, são testadas ainda, né? Muitas, né? São testadas ainda em animais, né? Ainda existe todo um problema que é estrutural. Então, você não vai poder alterar a estrutura de um dia para o outro. Mas Sim. dentro daquilo, inclusive, é a definição do The Vegan Society, né, que eles chamam aqui, o veganismo é a possibilidade, é você fazer aquilo que você tem, que você pode fazer com os recursos que você tem disponíveis. Então, é o que eu tento fazer. Hoje, praticamente, eu já consegui chegar a um bom, posso dizer assim, patamar de sucesso nessa empreitada, né? Hum. Mas eu sempre digo que a gente sempre está melhorando, né? Sempre há a possibilidade de fazer mais e melhor. Então, para quem quer, eu sempre sugiro que faça o que você pode, faça o que seu corpo comportar, mas faça. O pouco que você fizer, né? O pouco que você fizer já vai poupar muitas vidas, já vai ajudar o nosso meio ambiente, o nosso planeta, né? Inclusive, a gente vive aí uma pandemia e tudo indica que a origem aí do consumo de um animal, né? Não há realmente um dado preciso, uma informação precisa, mas tudo indica, e nós já tivemos outros tipos de vírus, e temos, que surgiram e que têm surgido, que são originários da alimentação animal, né? Seja o Sim. consumo de aves, inclusive várias fazendas já foram aí, né? Já tiveram suas criações abatidas justamente por causa do surgimento de vírus do comprometimento dos animais, e para que isso não se alastrasse, todos os animais de determinada criação, determinada fazenda, foram mortos. Aconteceu, acho que na Alemanha e em outros países. Nós temos exemplos aí exemplos vários. Então, eu acredito que nós precisamos começar a nos ver como realmente um ecossistema, né? Tirar um pouco aquela visão do ego, como se o ser humano estivesse ali, né, dominando, né, e as pessoas falam em cadeia alimentar, e isso inclusive vem sendo questionado em vários artigos acadêmicos, né, que cadeia alimentar se você não sai para caçar a sua comida, né? Você encontra no supermercado prontinha lá, alguém matou para você, alguém deixou prontinho lá e você paga e leva para sua casa, né? Você não saiu para fazer a sua casa. Então, isso vem sendo questionado em diversos artigos acadêmicos e, e eu acredito que é por um bem maior. É por um bem maior. É pelo amor aos animais, é por uma ética também, e também pelo bem do planeta, pelo bem dos seres humanos, né? Por um estilo de vida que realmente seja mais saudável e mais pleno para todas as pessoas. É nisso que eu acredito. Foi com essa escolha de vida que eu decidi prosseguir, porque para mim já não estava compatível conviver, né, como uma pessoa que queria ver um meio ambiente mais equilibrado, que
que defendia a vida de todos os animais, mas que na hora de comer era seletiva, né? Eu não quero que vocês comam cachorrinhos ou gatinhos, mas eu aceito que você coma vaquinhas e porquinhos, e são todos seres sencientes, né? E o que prova que é cultural, né? Porque senão não havia matança para comer de gatos ou de cachorros, né? Em outros países, né? Do nosso planeta. Uhum. Né? Então é tudo cultural, na verdade, né? É tudo cultural. Seres sencientes seriam seres que sentem dor, no caso, né? Sentem dor, exatamente. Que sentem dor, né? Que Seria uma sentem das dor. coisas que diferencia, vamos dizer, os animais das plantas. Sim, que diferencia os animais das plantas. Né? Você até perguntou, né? Porque a Butler fala disso no livro dela, no Quadros de Guerra, De guerra, né? exatamente. Quando a vida é passível de luto, e ela questiona, né? Primeiro, né? O que é vida, né? O que é vida? Primeiro a gente tem que questionar o que é vida, né? Para que a gente possa definir quais vidas seriam passíveis de luto, a gente precisa saber quais vidas seriam enlutáveis. E aí ela começa a fazer uma série de digressões sobre como a gente classifica as vidas. E aí ela entra na questão dos veganos, mas os veganos protegem a vida animal, mas comem vegetais. Então a vida dos vegetais não é menos importante por causa disso. Não é menos importante, mas aí a gente está escolhendo viver da forma que menos cause dor e que menos prejudique o universo. E aí, nesse caso, por esse critério da dor, né, é a questão das justificativas éticas que ela fala, né, por esse critério da dor, é a forma que a gente encontrou de viver causando o menor dano possível ao planeta. Né, ao planeta. E é basicamente E é interessante de observar, do ponto de vista ecológico ainda, de conservação do ecossistema e de gasto menor de energia, que a energia que você gasta para produzir um quilo de carne, por exemplo, ela vai ser muito maior do que um quilo de vegetal, um quilo de cereal, por exemplo, porque você vai ter que produzir primeiro o cereal, ter toda uma escala de produção, para poder, então, transportar esse cereal, gastar gasolina, gerar gases de efeito estufa, transportar essa produção para produzir a ração, depois transportar isso para a fazenda, onde você vai ter lá na fazenda milhares de animais, um em cima do outro, vivendo em condições completamente insalubres, precárias. completamente absurdas, né? E aí, depois você vai ter que alimentar, e então essa carne vai ser, esse animal vai ser transformado em carne e depois vai alimentar a gente. Então, a Isso. cadeia fica muito mais extensa, com muito mais gasto de energia ao longo dessa cadeia, né? E a questão Sim, do vírus que você falou, a gente vê com a circulação do Covid, a gente até se informa mais sobre essas questões virais e bacterianas, com tanta informação circulando, a gente vê que quando as pessoas não se cuidam e tem muita aglomeração, o vírus ele vai passando de uma pessoa para outra, e cada vez que o vírus passa de uma pessoa para outra, é chance de ter uma mutação viral, né? Então é o que a gente está vendo no Amazonas. No Amazonas surgiu uma nova mutação porque as pessoas estavam pegando muito rápido. E sim. nessas fazendas em que existem milhares, milhões de animais amontoados um em cima do outro, o vírus ele fica de um animal para outro, se reproduzindo, se reproduzindo, reproduzindo, até um certo ponto que surge outro vírus, né? Então a mutação do vírus Exatamente. é tão grande que é o que a gente desconfia que esse coronavírus venha daí por causa essa circulação muito rápida, né? Por causa das circunstâncias até insalubres que os animais eles vivem, né? Ô, Aninha, aí uma coisa muito interessante que você me falou é que se traça uma relação entre feminismo e veganismo hoje em dia. Como é que funciona essa relação aí? O que é que o pessoal tem falado sobre isso? Na verdade, existe um livro muito famoso, né, que chama Política Sexual da Carne, que é dessa autora aqui, ó, da Carol J. Adams.
A Política Sexual da Carne. Isso Era aí. um livro Eu vou que eu tinha querer. vontade, era um livro que eu tinha muita vontade de ler, mas eu só tive coragem agora, porque existem algumas leituras que a gente guarda para quando a gente tem mais preparação para isso, né? Porque mexe muito com as nossas estruturas. Então, ela faz uma associação da carne com o ideal masculino e viril, né? Primeiro, ela estabelece um paralelo de que um paralelo entre a carne e e a virilidade, a masculinidade. Se você observar, por exemplo, ela cita, por exemplo, que nas sociedades tecnológicas os livros de culinária refletem a suposição de que os homens comem carne. Né? E, fiel às mitologias de uma cultura, os homens precisam de carne, a carne dá força taurina. O homem que ganha o pão recebia efetivamente a carne. Os historiadores sociais relatam que ia para o marido a parte do leão da carne. Então, se você observar, existem sempre elementos que estão muito ligados, e a gente nunca se pergunta isso, a chamada construção da masculinidade. Né? Homens que fazem churrasco no fim de semana e tomam cerveja são considerados os homens viris. Normalmente, os homens veganos têm a sua virilidade questionada. Existe a questão também do princípio do fatiamento da carne. E aí ela estabelece que o fatiamento da carne é uma forma de dominação. As mulheres também são fatiadas. As mulheres também têm seus corpos fatiados, objetificados e colocados à exposição, como as carnes estão nos açougues. Então, existe toda essa questão muito ligada, né? Por isso que o feminismo não pode ser um feminismo especista, de espécie, né? Que vem de espécie. Ele precisa ser um feminismo direcionado a libertar todas as espécies, porque é tudo uma grande cadeia de dominação, né? E aí ela fala que isso leva, veja, a política sexual da carne leva à política racial da carne. E aí ela cita aqui, por exemplo, que o consumo da carne não é só um símbolo do poder masculino, é um indicador de racismo. Aí ela não se refere ao racismo no sentido de que estamos tratando uma classe de animais. Né? Ela fala aqui, ela cita um comportamento aqui do trecho de Inimigos, uma história de amor, que ela cita o seguinte: sempre que Hermann assistia à matança de animais e peixes, ele tinha o mesmo pensamento. Em seu comportamento com os animais, todos os homens eram nazistas. A presunção de que o homem podia fazer com as outras espécies o que bem entendesse ilustrava as teorias racistas mais radicais, o princípio de que o poder está certo. Então, se você observar, são os homens que se dedicam mais à caça de animais. Os homens também tratam as mulheres como uma caça. E tudo isso é símbolo de poder. Tudo isso é como se fosse uma extensão do ideal fálico, né? Do falocentrismo. Tudo isso compõe, não é? Assim como a arma, né? O armamento, né? Pode ser usado como uma extensão fálica, como o carro, por exemplo, é um símbolo para os homens de poder masculino, né? Um homem que tem carro é considerado mais homem, mais viril, né? E mais bem sucedido na sociedade. O homem que caça, o homem que come carne, que faz churrasco, também é aquele homem que sai à caça, né? De mulheres à noite. Então, é tudo uma grande cadeia de dominação e cada um desses elementos compõe aí, né? Compõe um mosaico aí da masculinidade. E é bem interessante essa visão, né? Porque a gente nunca esperaria que o feminismo estivesse relacionado ao veganismo. Mas há muito mais correlação entre essas lutas do que se pode imaginar.
E o livro dela é muito interessante porque ela vai destrinchando a política sexual da carne e ela também fala, né, dos textos patriarcais da carne, fala também da distorção do corpo vegetariano. E aí ela cria uma teorista feminista vegetariana que é muito interessante. Muito interessante. A pesquisa dela é muito interessante. E o livro é muito bom. Eu ainda não li tudo, não. Ainda estou lendo, mas assim, tem sido bem. Tem me acrescentado muito. Sabe? Pô, muito interessante, velho. Já tô morrendo de vontade de ler esse livro aí. Ô, Nina, eu não sei se eu esqueci de te perguntar alguma coisa. Se você ficar à vontade para fazer alguma consideração final, se quiser fazer alguma indicação de livro, de filme, de o que você quiser, vou deixar aberto para você ficar à vontade de fazer a sua fala final aí para a gente. Então, eu acho que o melhor livro, né, para deixar indicado é esse da Carol J. Adams mesmo, A Política Sexual da Carne, porque, né, vai ter a ver aí com gênero, vai ter a ver com feminismo, vai ter a ver com vegetarianismo, veganismo, né, que é tudo sobre o qual a gente falou um pouquinho. Acho interessante, acho que é um livro muito interessante para as pessoas conhecerem. Eu não sei se as pessoas conseguem encontrar facilmente, talvez para baixar, não sei como é que é na internet, quem não puder comprar, né? Sim. Mas é um livro que vale a pena adquirir. Para fazer o contraponto até ilustrando o que tu falasse da questão do homem que não come carne como sendo menos viril, é interessante, não sei se você já assistiu, tem um filme na Netflix que é Dieta de Gladiadores. E aí é um filme justamente que mostra o pessoal que é vegano e pratica esporte, né? Então, se fizeram algumas descobertas arqueológicas sugerindo que os gladiadores eles seriam vegetarianos. Fizeram análises nos fósseis, em alguns sítios, e aí se chegou a essa conclusão, e aí o filme parte desse pressuposto, e aí vai conversar com vários atletas de ponta, um pessoal aí recordista, inclusive o cara que mais forte do mundo, mostra lá que consegue carregar vários demonstração de força de várias formas, ele é vegano também e tal. E aí sempre perguntam para ele, né, pô, como é que você consegue ser forte como um touro sem comer carne? Aí ele diz que responde, pô, o touro, ele não come carne, né? O touro Exatamente. Para você ser forte como um touro, você não precisa comer carne, o touro não come carne. É interessante. Existem, né? Existem muitos halterofilistas que são veganos, atualmente, né? E que pessoas aí com corpos aí que são direcionados a competições desse tipo e que são adeptas, né, do veganismo. Inclusive, assim, a proteína não existe só na carne, né? As pessoas falam, mas e as proteínas, né? Mas a fonte né? A fonte há outros alimentos que são fonte real de proteína, né? Que são compostos por proteínas. Inclusive as pessoas, e a B12, você suplementa B12, mas veja, todos nós precisamos suplementar B12. O que acontece é que a B12 os animais são suplementados com B12 e as pessoas comem os animais. A diferença é que eu suplemento B12 diretamente, sem matar animal e sem comer animal, entendeu? Sem contribuir, no caso, sem matar não, sem contribuir para a morte de um animal, né? Porque de verdade a gente não mata, a gente compra pronto lá, morto, né, já, né? Então, assim, eu não contribuo para a morte de um animal, mas eu suplemento B12 diretamente. Então, existem alguns mitos em torno do veganismo que vêm sendo desconstruídos. E quando você entra nessa proposta de vida, você acaba sendo, né, direcionada a estudar mais, a conhecer mais, porque são tantos mitos, né? E a gente precisa. Não é nem para convencer ninguém, porque
eu não entro em debates mais desnecessários. Inclusive, há pessoas que invocam a Bíblia, né, trechos bíblicos literais, para justificar o consumo de carne, né? Tem um trecho lá que é falado assim, Pedro mata e come, né? Mas aquilo ali não tem nada a ver com alimentação. Quando você vai para o texto, você vê que aquilo ali tem um outro sentido que diz respeito ao alcance dos povos gentios, enfim. É um outro sentido completamente diferente de alimentação. E as pessoas pegam aquela literalidade, né, que é falha das traduções, e usam. Mas, enfim, as pessoas usam uma série de... Aliás, eu ousaria dizer que quase todas as opressões buscam justificativas que naturalizantes, né? Que busquem naturalizar aquilo e até divinizar, porque quando você naturaliza e diviniza, você também veda o questionamento. É o que acontece. Se eu coloco algo no patamar, coloco algo no altar ou no patamar do divino, eu estou colocando algo no patamar do inquestionável. Fora de discussão, Então, né? daquilo para o qual não cabe nenhum debate, nenhum questionamento, está posto. E a realidade é que não é assim, né? Então, é bem interessante, eu recomendaria, né? Tem esse documentário que você citou, é um bom documentário, tá aí para quem quer conhecer mais sobre veganismo, né? E esse livro, acho que esse livro fica como a minha principal recomendação, porque ele é muito bom. Muito bom. Que ótimo, Aninha. Prazer falar contigo aí nessa quarta-feira de cinzas, depois de um carnaval que não teve carnaval, né? Não Tava teve. trabalhando aí durante esse suposto carnaval. Sim, sim. Todos E nós, né? houve um prazer muito grande. E vamos repetir essas conversas aí em outros momentos, trocar essas ideias, tanto pessoais, debates, contando um pouco das histórias que nos iluminam e também debates teóricos que ajudam a gente a trilhar nossa caminhada, né? Foi Sem muito legal dúvida, conversar contigo. sem dúvida. Também agradeço o convite e até a próxima, né? Abração, Até a Aninha. próxima. Tchau, Até mais. tchau. Beijo, tchau.